caminho, este pequeno caminho que nos leva daqui para outra pátria. Nada temerei, porque tu estás comigo. Né? Como Deus estará conosco se não for pela oração constante? E no momento de atravessar, né, este caminho que é o vale da sombra da morte, se nós nos acostumamos a orar por toda uma vida, seja a perda daqueles que amamos, ou seja, o nosso momento, nós estaremos amparados. Nada, não temeria mal algum, mesmo que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E nós achamos estranho, né, como a vara e o cajado de um pastor pode ser fonte de consolo. Bom, para isso nós temos que pensar na função da vara e do cajado. O cajado poderia fazer, às vezes, a função também de vara, né? Por isso que ele dá os dois. Mas a vara é aquela varinha que ele vai, né, batendo de um lado, batendo de outro, para colocar as ovelhas no caminho certo. E o cajado, aquele, né, com a curva na parte de cima, ele tinha uma função muito específica, né? Usado com a ponta, ele servia como arma para proteger, né? Para repulsar animais que viessem atacar o rebanho. O cajado tem aí a função de guiar, proteger, né? Dizem os especialistas que até o cheiro do cajado era reconhecido pelas ovelhas. E muitas vezes, só de aproximá-lo, elas já sabiam que o pastor estava próximo e ela estava se afastando dele. E o cajado vira uma extensão do braço, né? 1,5 m ou mais do braço do pastor. Então, naquele momento, a ovelha percebe que está saindo do caminho. Por isto, o teu cajado me consola, porque eu sei que não me perco. O Senhor está pastoreando e o teu cajado, né, ele me mostra se eu estiver fora do caminho. E quando estiver caminhando em áreas perigosas, pedregosas, com abismos, com buracos, é o cajado que garante, né, que a ovelha não vai se desgarrar e cair e se machucar. E se ela cair, é o cajado colocado, né, com a curva para pegá-la, né, pela parte de baixo e tirá-la do buraco. Então, o cajado é um símbolo de proteção, de defesa, de carinho do pastor para com a ovelha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Nós falamos: "Ah, então esse é um discurso de guerra". Não, os nossos inimigos, a vitória sobre os nossos inimigos não são os inimigos externos. Livra-nos do mal, diz Jesus. É disto que está falando o salmista. É isto que repete Jesus com outras palavras depois no Pai Nosso. Livra-nos de todo mal. Não nos deixe cair em tentação. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, aqueles que eu tenho que vencer com a ajuda do pastor. Meu orgulho, meu egoísmo, a minha vaidade, a minha teimosia, a minha arrogância, a minha prepotência diante das leis divinas. Unges a minha cabeça com óleo, e aqui neste momento o salmista muda do pastor para aquele que recebe uma visita, né, para um anfitrião. Então, ele diz: preparas uma mesa. Quem prepara uma mesa para alguém? Quando nós recebemos uma pessoa na nossa casa, nós preparamos uma mesa. E aí o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
para estar na casa do Senhor, eu tenho que ter vencido os meus inimigos. Então ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, porque eu venci estes inimigos, né. Então eu conquistei o direito de estar com o Senhor, né, de estar na casa dele. Agora, onde é a casa do Senhor? Meu reino não é deste mundo. Lembremos disso.